Agora, por que é importante que você, meu irmão, tecladista de igreja, que quer tocar no nível avançado em 2024, que sonha em tocar no nível avançado, que quer tocar de ouvido, que quer reharmonizar, que quer aprender a conseguir tocar em todos os tons. Essa aula que eu vou falar sobre como tocar em todos os tons, estou falando sobre isso, como tocar em todos os tons e quer se libertar da cifra de uma vez por todas, por que você precisa, por que é importante você conhecer o campo harmônico? Porque, gente, como por exemplo aqui, ó, se você for tocar de ouvido, tenho que tocar de ouvido, Márcio, quero aprender a tocar de ouvido. 2024 é o meu ano, vou aprender a tocar de ouvido. Para você conseguir tocar os louvores de ouvido, você tem a extrema necessidade de saber o campo harmônico. Se você não sabe o campo harmônico, você não vai conseguir tocar os hinos de ouvido, você não vai conseguir tirar os hinos de ouvido. Porque se você for tirar um hino lá, sei lá, na tonalidade de Lá, por exemplo, aqui, ó. Vou tirar o hino na tonalidade de Lá. Eu sei, essa semana eu dei uma aula explicando como encontrar o tom do louvor de ouvido. Encontrei o tom, maravilha. Eu descobri que o tom é Lá, certo? Maravilha. Só que daí como é que eu vou saber quais acordes que eu vou usar? Márcio, eu sei que o tom é Lá, eu sei que a melodia da voz é Lá, então como eu vou saber quais acordes que eu vou usar? Os acordes que você vai usar são os acordes do campo harmônico de Lá. Por exemplo, você que é o tecladista vai tocar os acordes do campo harmônico, baseados, formados ali na sobreposição de terças dentro da escala de Lá. O cara do violino vai tocar, vamos dar um exemplo que na sua igreja tem um cara do violino. Ele vai tocar o violino, mas usando as notas da escala de Lá. O cara do baixo vai tocar ali o contrabaixo, mas ele vai tocar usando aqui, ó, as notas da escala de Lá. Então, quem tá cantando, canta em cima, a voz tá cantando em cima da melodia da escala de Lá. Certo, pessoal? Então tá todo mundo ali dentro da escala de Lá. Quando a gente fala assim, desafinou, a pessoa desafinou, é porque quando desafina, é porque você saiu uma nota fora daquela escala de Lá. O cara deu uma derrapada, entendeu? Da escala de Lá. Então, você vai tocar um louvor de ouvido, um louvor na tonalidade de Lá. Cara, quais acordes que eu vou usar, Márcio? Os acordes que você descobriu, que os acordes que são os acordes do campo harmônico de Lá. Então, gente, isso é o básico. Vou tocar um louvor na tonalidade de Lá, tenho que usar os acordes do campo harmônico de Lá. É aí que eu falo pra você. Por isso que é importante você conhecer o campo harmônico de Lá. Porque você não vai conseguir tocar de ouvido. Quando você sabe quais são os acordes do campo harmônico, você já meio que tá tirando de ouvido, você já meio sabe o que tá acontecendo ali. Mano, eu vou tocar um louvor em Lá, cara, eu já sei mais ou menos que eu tenho que... Já sei mais ou menos, não. Eu já sei que eu vou estar trabalhando ali dentro do Lá, dentro do Ré, dentro do Mi, do Fá sustenido, do Si menor. Eu vou estar trabalhando dentro desses acordes ali, ó, dentro desses acordes para poder tocar um louvor na tonalidade de Lá. E por último aqui, né, eu falei do Sol sustenido meio diminuto. Você tem que saber, viu, gente? Você sabe quais são os acordes prováveis de aparecer. O segundo motivo que você precisa conhecer o campo harmônico é porque você quer reharmonizar. Você não quer reharmonizar? Depois que você estiver tocando, você não quer aprender a reharmonizar? Cara, para você poder reharmonizar, ontem, por exemplo, eu dei uma aula falando sobre o acorde de quarto grau menor 6. Esse acorde de quarto grau menor 6, ele é um acorde que ele faz parte, que ele é chamado de empréstimo modal. O que é empréstimo modal? É quando você pega um acorde emprestado de um outro campo harmônico para tocar o louvor aqui, ó. Tô tocando um louvor em Lá, eu poderia estar usando um acorde de Fá sustenido, por exemplo, aqui, ó. De Fá sustenido, tô tocando um louvor em Lá. Eu poderia estar usando um acorde de Fá maior para poder fazer uma reharmonização no louvor em Lá. Quer ver, ó? Grande é o Senhor. Aqui, ó. Grande é o Senhor, e eu digo de novo. A alegria de toda a terra. Queremos o teu nome. Deixa eu lembrar. E agradecer-te por toda nossa vida, confiamos em teu infinito amor. Aqui, ó. Pois só tu és o Deus eterno. Vou usar o Fá para poder reharmonizar, ó. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Viu, gente, que eu usei o Fá? Cara, o Fá não faz parte do campo harmônico de Lá. Mas ele faz parte de um outro campo harmônico de Lá, da tonalidade menor. Então, tipo assim, ó, eu tô usando o Fá aqui, ó, pra tocar
reharmonizar um louvor na tonalidade de Lá, mas eu estou usando um Fá. Vocês viram como que cabe o Lá? O Fá não faz parte do campo harmônico de Lá, certo? O Fá faz parte do campo harmônico de Lá menor. Eu estou usando o Fá emprestado. Você viu como é que cabe, como é que coube você usar, certo? Mas para você conseguir reharmonizar, para você entender esses conceitos de reharmonização, você tem que conhecer o campo harmônico, gente. É extremamente importante. Ou se você fosse fazer, por exemplo, uma progressão 2-5-1 aqui, certo? Vou tocar um louvor, vou usar o grande ao Senhor de novo aqui, ó. Grande, ó. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui no grande. A alegria de toda terra. A alegria de toda a terra. A alegria de toda a terra. Um outro padrão de reharmonização eu usei aqui, ó. Se eu fosse usar tipo 2-5-1, isso que eu acabei de usar aqui foi um acorde emprestado aqui, Ré menor com sexta, que eu usei para poder tocar em Lá maior. Se eu fosse usar o 2-5-1, como eu usaria num outro louvor aqui, sem ser esse grande ao Senhor, eu não vou lembrar, mano. Eu não vou lembrar um outro louvor. Eu sou péssimo de lembrar louvor. E agradecer. Não vou lembrar, esquece, não vou lembrar. Mas, por exemplo, se eu fosse usar uma progressão 2-5-1, certo? Que é o que eu falei esses dias atrás sobre progressão 2-5-1. Se eu fosse usar uma progressão 2-5-1, tipo, eu lembrei eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda. Ó, eu permiti o vento, ele tá na tonalidade de Lá. Se você já conhece esse louvor aí, ó. Ó, eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. Gente, ó, eu permiti o vento na tonalidade de Lá. Eu fiz o Lá, certo? Fiz o sétimo grau aqui, Mi com baixo e Sol sustenido, Fá sustenido menor com sétima. Seria um Lá com baixo em Mi, depois ele chegaria no Ré. Aí, o que eu fiz? Eu usei a progressão 2-5-1 para poder reharmonizar esse trecho aqui, ó, para chegar no Ré. Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. Eu fiz uma progressão 2-5-1 aqui, ó, Mi menor com sétima e nona. Lá tudo torto aqui. Lá com sétima, 9, 13ª, para poder chegar no Ré. Eu fiz isso aqui, ó, 2-5-1. Eu fiz uma progressão 2-5-1 para chegar no Ré. Vocês viram, gente? Mas para eu poder usar uma progressão 2-5-1, eu tenho que entender o campo harmônico de Ré, por exemplo, aqui, ó. Tô tocando em Lá. Mas quando eu vou usar a progressão 2-5-1 para reharmonizar, eu tenho que conhecer o campo harmônico de Ré. Eu tenho que chegar no Ré, né? Eu tenho que conhecer o campo harmônico de Ré. Que aqui é o 2 do Ré é um Mi menor com sétima. O 5 do Ré é um Lá dominante e eu finalizo no Ré aqui, ó. Se eu não sei o campo harmônico, tô tocando em Lá. Se eu não sei o campo harmônico de cabeça, o campo harmônico de Ré, por exemplo, eu não consigo fazer uma progressão, uma harmonização. Viu, gente? Você precisa conhecer o campo harmônico. É extremamente importante que você, tecladista de igreja, você conheça o campo harmônico. Saber tudo. Para você conseguir tocar com segurança em todos os tons, você tem que conhecer o campo harmônico. Tem que conhecer. Vou tocar em Fá sustenido. Não vou lembrar o hino Fá sustenido aqui. Veio até na minha mente aqui, mas eu não sei o nome do hino e não sei como é que canta. Parece que está tudo bem. Não sei como é o nome desse hino. O seu coração. Esquece. Ah, antes de começar a minha obra em tua vida, lá no ventre da tua mãe, a tua história eu já tinha escrito, filho. Não sei como. Eu não perdi o controle, lembra o nome da música? Eu não perdi o controle. Ó, vou tocar o Eu Não Perdi o Controle. Se quer aprender a tocar com segurança em todos os tons, Eu Não Perdi o Controle, eu acho que é na tonalidade de Fá sustenido aqui. Ele é na tonalidade de Fá sustenido. Lembrei, é Fá sustenido. Cara, se eu não sei o campo harmônico de Fá sustenido, eu vou fazer o quê?
eu não vou tocar esse louvor, ou então eu vou ficar escravo da cifra para sempre. Existem duas possibilidades: ou eu domino o campo harmônico, ou eu fico escravo da cifra para sempre. Então, gente, você precisa dominar o campo harmônico. O tecladista de igreja tem que conhecer o campo harmônico, não somente tem que conhecer, tem que estar com os acordes ali na ponta dos dedos, para ele poder tocar na igreja. Para ele poder tocar na igreja, não, para ele poder tocar na igreja no nível avançado, reharmonizando em todos os tons, de ouvido e sem depender de cifra. Então, o que é o campo harmônico? Campo harmônico, gente, é um conjunto de 7 acordes.